Galera, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma live simultânea por todos os canais aqui e hoje estamos fazendo um estudo de caso com a comissária Fernanda Nascimento. Tudo bem contigo, Fê? Primeiramente, seja muito bem-vinda, muito obrigado por usar o teu tempo para vir para cá, para colaborar, para contar um pouco da tua história, para contribuir com a galera. Cara, muito obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço o convite, estou sempre disponível para falar com você. Show de bola. Bom, boa galera. Noite, galera. Boa noite. Ô, Fê, começando, tu é de que turma, Fê? Qual é a data da tua turma, tu lembra? Aqui do plano? Lembro, claro que... do plano, a minha turma acho que é a 3. Mas de que ano? Acho que é a 3. 2019. Março de 2019. Março de 2019. Isso. Março de 2019, comecei a fazer mentoria. E setembro de 2019, o crachá estava no peito. Mas, hein? Direto ao ponto. Essa moça é rápida. Gente, obrigado pela live. Vejo vocês aqui já contou o segredo. Ai, desculpa, que massa. Entreguei. Nada, mas fica aí, porque a gente pode contar essa trajetória ainda, gente. Show. Vocês já sabiam que eu estava lá, contratada. Agora só falta saber aí o percurso que foi feito. Ô, Fê, a galera tá sempre acompanhando, obviamente, né? Eu sei que a galera te segue também no Instagram, sei que eles te acompanham, enfim. Mas a galera vê muitas vezes ali... Por exemplo, se eu chegasse no teu Instagram, eu vou ver ali que tem fotos de comissárias a partir de setembro de 2019. E a galera não vai muito antes na vida da pessoa, por quê? Porque ela quer ser comissária. Aí ela olha e não roda, não vê por tudo aquilo que tu passou. E a tua rede social, obviamente, também não tem tudo aquilo ali. Não, então, não tem nada, na verdade. E daí o que acontece? A pessoa, ela tem uma falsa ilusão, uma falsa ilusão é ótima, né? Ela tem uma ilusão do que é que pode ter te levado até ali, por tudo aquilo que tu passou e tal. E nesses estudos de caso, eu tenho começado muito, Fê, pedindo para que as pessoas contem um pouco da história da vida delas. E bem do comecinho mesmo, assim, tipo, nasci onde, minha infância foi assim, minha adolescência foi assado, quais eram as dificuldades que a tua família enfrentavam nessa época, né? Aí chegou a adolescência, como é que foi essa pressão ali da história do profissão, né? A hora que chegou a história, tipo, bateu na porta, assim, e aí, profissão, né? Como é que a Fê se sentia com relação a isso? Que tipo de pressões internas, externas? Enfim, cara, resume tua vida aí pra mim, sem medo de ser feliz, sem medo do relógio, fica à vontade mesmo, assim. Tá, vamos lá. Quem é a Fernanda? Sou Fernanda, nascida no Rio de Janeiro, há 38 anos. A carinha não parece, mas é uma realidade. É o DNA bom, né? Adoro, melanina. DNA né? bom. Pois é, eu tenho 38 anos, nasci no Rio de Janeiro. E minha história com a aviação, minha família não tem ninguém da aviação. Zero. Esquece a aviação. Estou estreando nisso. Mas assim, sou filha de uma professora. Minha mãe é professora de educação infantil. Meu pai é securitário. Quando eu nasci, a gente morava no bairro da Abolição, que é um bairro aqui no Rio de Janeiro, com 8 para 9 anos, e a gente se mudou para Penha, que é onde meus pais moram até hoje. Quando criança, Penha é para que lado do Rio, Fê? Eu não conheço Penha. Penha, você vê, do Galeão, você vê a minha igreja e você vê o meu condomínio do Galeão. Vindo do trajeto Galeão ali para o Rio, passa por Penha, então. Quando você chega no Galeão, se você... Aí, enfim, em algum momento, eu nunca sei para que lado eu sou péssima de direção, mas você vai ver uma igreja no alto de uma pedra. É uma igrejinha. Eu me lembro que a gente pegava a linha amarela, acho que era a linha amarela para vir do Galeão. Aquela que tem mais... Que as ruas...
Que as ruas são uma em cima da outra, assim. A mão de baixo vai e a mão de cima vem. Ah, tá. É, é a linha vermelha. Linha vermelha, Você passa isso. pela linha vermelha. É, a linha vermelha. É, então, mas ali do Galeão mesmo, do aeroporto, você tem visão da Igreja da Penha. E a Igreja da Penha é a Entendi. famosa igreja que tem os 365 degraus. Muitas pessoas pagam promessa nessa igreja. É um ponto turístico aqui do Rio de Olha, Janeiro. É, ela é conhecida pelos 365 degraus, então é comum as pessoas pagarem promessa aqui. E então, dali você vê a igreja do Galeão e dá para ver o meu condomínio. Então, eu moro na Penha desde que eu tenho 8 para 9 anos de idade. A gente mudou em novembro, faço aniversário em janeiro. Então, a gente reside aqui, no mesmo condomínio. E aí, nesse condomínio, minha mãe fez amizade. Eu acho que eu estou pulando já um pouco, vamos voltar. Criança, a gente nadava, assim, a gente sempre foi envolvida com esporte aqui em casa, isso era uma regra. Então, a gente começou a nadar muito cedo, eu comecei a nadar com 6 anos, e tomei muito gosto, tanto que aos 12 eu fui convidada pelo clube que eu nadava, que é o Clube do Olaria, que é um bairro aqui colado, né, vizinho aqui a Penha, e passei a integrar a equipe de natação do clube. Então eu fui federada, eu competia profissionalmente enquanto adolescente. E só que aí chegou uma hora que assim, cansei um pouco dessa rotina de todo dia, treino, às vezes tinha competição sábado e domingo. E aí também que assim, dei idade uma você estava nessa desmotivada época, porque Fê? eu fui federada dos 12 aos 15. Legal. Dos 12 O aos esporte é 15 eu legal, o competia. esporte traz muita disciplina, traz muito foco. Esporte, principalmente nessa época, o Sim, esporte é muito legal. e determinação. Só que assim, ser federada até então era tudo uma coisa muito. Eu gostava de ir para aula, eu gostava de nadar. Só que aí quando a gente foi federar, me federei, a coisa começa a ficar muito séria, né? A rotina de treino muda, ali a coisa começa a ser. Você começa a ter que se regrar mais na sua vida. Não dá para você estar sempre nas festinhas, porque você precisa dormir cedo, tem competição no final de semana, e tem aquele evento para ir para competir. Meus pais sempre acompanharam. Só que, ao mesmo tempo, o clube, esporte amador, o clube não financia. E aí Sim. ficava caro para os meus pais também. A gente não, então, assim, eu nunca competia fora do Rio de Janeiro. Porque tudo tinha que ser bancado pelos meus pais. Tinham que pagar a minha passagem, eu era menor de idade, ou seja, um deles tinha que deixar o trabalho para me acompanhar, pagar deles. E era uma conta que não fechava. A prioridade Chega um deles sempre momento foi que a nossa educação. fica muito difícil, né? De ter o Sim. suporte necessário para continuar, né? O clube não dava apoio algum, não tinha essa história de alimentação, nutrição, porque hoje até tem, mas assim, nutricionista, imagina, não existe isso. E aí eu comecei a apresentar um problema no joelho, porque eu cresci muito rápido. Eu tenho 1,75 m de altura, né? Para padrão brasileiro, eu sou uma mulher alta. Comecei a ter problema no joelho, porque aí forçava muito num período de crescimento, né? Aquela rotina de treino, enfim. E aí eu comecei a me ver assim, poxa, eu treino, aí tem competição em Minas. Ah, não dá, você não vai porque eu não tenho como bancar. Competição em São Paulo. Ah, não, você não vai porque não dá pra gente, não dá pra custear. Então, assim, falei, eu tô treinando pra quê? Né? Treino e Dá uma na hora do brochada, vamos né? ver. Dá aquela E aí, assim, desacelerada daí. aí comecei a ficar adolescente. Aí chegou a adolescência, já tava meio também, não quero mais toda essa rotina, essa coisa de, treinando todo dia, 2, 3 horas na piscina, sabe? Cansei um pouco dessa vida. Aí eu falei, não quero mais nadar. Só que meus pais também sempre foram muito assim, a gente apoia a decisão. É isso que você quer? Você não quer mais? Não, não quero. Então tá, então não quer mais. Ok. E aí eu inventei que eu ia jogar basquete, fui olhar uma escolinha, mas no final nem me matriculei nem nada, assim. Fiquei parada mesmo. E aí já nessa idade eu já estava naquela assim, querendo trabalhar. Eu quero trabalhar, eu quero ter meu dinheiro. E aí eles aqui em casa sempre foram muito, não, vai estudar. Você não tem nada que você não tenha. Assim, a gente está custando, você tem casa, tem comida, tem roupa lavada, tem escola paga, então, né, não precisa. Tá de E aí eu fui malandragem, garota, trabalhar. para sair de casa. É, Aí eu comecei a trabalhar com 17 anos, porque eu fazia escola técnica, e aí para técnica em informática, né?
E aí, para a gente se formar, tinha que fazer estágio. E aí eu consegui um estágio remunerado no INSS. E aí, então, eu passei a estudar à noite. O que já deu uma mudada na dinâmica também. Eu sempre estudei de manhã. Aí fui, estagiava pela parte da manhã, saía a meio-dia, era só meio período, voltava para casa, estudava, me preparava para ir para a escola de noite, já no último ano do antigo segundo grau, né, do ensino médio. Isso aí já estava com o quê? Uns 16 anos? Com 17. 17. Foi o último ano, 17 anos. E aí, acabou essa fase de escola, eu já tinha o gostinho de ter o meu dinheirinho ali na conta, consegui um outro emprego, também na área pública, mas era terceirizada, com área administrativa. E aí foi nesse emprego, que era engraçado, porque assim, eu ganhava muito bem para a época. Estou falando de 2001, 2000, né, 20 anos atrás. Eu ganhava, era um salário muito alto para a época, para uma garota de 17 anos que não tinha uma conta para pagar, né? Eu ganhava, sei lá, acho que uns R$2.000, assim, era um valor muito alto para aquela época. Caraca. Então, eu achava engraçado. Era um salário assim. Essa época, exatamente nessa época aí, 2001, você falou, né? Isso. 2000, 2001. 2000 e 2001, eu trabalhava no Bradesco. E eu me lembro que a galera que procurava estágio, cara, um estágio que pagava R$450 por mês era uma coisa assim, ó, o cara tava bem. Que a grande maioria dos estágios era 250, era 300 a grande maioria. 450 já era difícil de achar. E eu fui fazer entrevista no Bradesco, que a bolsa era 696. E eu cheguei lá e disse, cara, deve ter alguma coisa errada, né? Deve ter alguma coisa errada. A instituição lá do estágio me mandou, eu disse, fui, mas tipo, fui porque fui, assim. E no fim era mesmo, e eu passei e comecei a ganhar aquilo. E eu fiquei assim, caraca, velho, que monte de dinheiro! Bom, eu me lembro que eu juntei dinheiro 4 meses, fui lá e comprei meu Chevette, meu primeiro carro. Né? O sonho de todo pelado, é um Chevette, uma jaqueta de couro e um Chevette rebaixado. Mas realmente, nessa época, porra, 2 contos era muita grana, velho. Muita grana mesmo. E assim, era muito engraçado. Não, agora você falou esse valor aí de 400 e pouco, agora eu me lembrei que meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego de carteira assinada foi como recepcionista numa empresa de contabilidade. Eu passei por todos os setores da empresa, né? E aí eu ganhava R$350. Era meu salário. E aí teve um dia que eu fui promovida, e quando eu fui promovida, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, fui promovida. Aí ela, que legal e tal. R$50 de aumento. Aí eu peguei a carteira outro dia, 400, passei a ganhar R$400 e achei aquilo o máximo. Mas esse emprego lá, que eu ganhava R$2.000, foi um emprego que, assim, era tão engraçado, porque era tanto dinheiro na época, que as pessoas, todo mundo tinha filho, enfim, tinha, né, família. Então, eu lembro quando chegava o dia do pagamento, as pessoas diziam assim, ai, alguém já viu se caiu na conta o pagamento hoje? Aí eu dizia, não sei, o meu salário do mês passado ainda não acabou. Tava então, todo mundo apavorado e bonita, cheia do dinheiro. Exatamente, como assim? Cheia do dinheiro, assim. Realmente era o dinheiro para os meus botões, assim. E aí foi com a grana desse emprego que eu juntei, que quando eu fui fazer o curso de comissária, eu fui lá e paguei o curso toda à vista, que já era caro naquela época. Porque eu tinha uma graninha guardada. Mas, enfim, acho que agora, assim... E aí, eu fiz o curso de comissária. Já chegamos no... Mas por que aviação? Com 19 Como que a aviação surgiu? Então, quando eu tinha uns 9 anos, logo depois que eu vim morar nesse condomínio que meus pais moram hoje, a gente teve uma vizinha que foi comissária. Ela e o marido eram comissários da Varig. E ela ficou muito amiga da minha mãe. Então a gente, tipo assim, começou a se frequentar muito. Frequentava muito a casa dela, sempre tinha os eventos e tal. Me lembro que a Copa de 94 a gente assistiu vários jogos na casa dela, assim. E aí então eu acompanhava aquela rotina e eu achava aquilo o máximo. E, além disso, ela é uma mulher negra.
Então, assim, naquela época, para mim, era uma baita referência, né? Você não via, quando se falava em aviação, em comissária de voo, eram sempre as meninas brancas, loiras, de olho claro. Então, ela era uma mulher negra, ela é uma mulher negra, e ela sempre foi muito bonita, muito elegante, assim, é engraçado quando falam o nome dela, as pessoas do voo que a conhecem falam, isso aí é uma que é super elegante, porque é uma característica. Eu achava aquilo o máximo. Postura E ela já, dela. eles eram do internacional, né? Então, assim, ela sempre trazia um chocolatinho, assim, diferente pra gente, né? Criança. E aí, aquela rotina, eu lembro que naquela época a escala deles era impressa. E ela ficava impressa lá na porta da geladeira, né? Pra eles controlarem. E eu achava aquilo tudo o máximo. Eu falei, caramba, assim, ela conhece vários países. Aí ela falava, aí um dia estava em Los Angeles, outro dia estava no Japão, outro dia, sabe, estava em Madrid, assim. E eu achava aquilo fantástico. E aí outro dia eu até encontrei com ela e ela disse que quando ela me olhava, ela já via que eu a olhava com uma carinha, um olhar diferente, assim. Eu tinha uns 9, 10 anos na época. Mas eu não me lembro, não tenho memória de falar para as pessoas que eu seria uma comissária. Eu lembro que o meu desejo era ser jornalista. O meu sonho era cobrir uma Olimpíada, né? Enquanto atleta, meu sonho era estar cobrindo uma Olimpíada. Então, assim, o jornalismo era uma coisa que eu tinha certeza que eu faria. E aí, esse trabalho, chegou um momento que, assim, esse trabalho que eu ganhava muito dinheiro, eu sabia que ele não era um contrato muito longo, ele ia acabar em algum momento. Então, dizer, o que eu posso fazer, né, arrumar um outro trabalho que me pague bem e que me proporcione já conhecer outros lugares que eu sempre tive interesse. E aí eu falei, acho que é aquele curso de comissária. Veio e aí eu estalo. comecei a procurar. Voltou, acho que era uma coisa que estava dentro de mim que eu não atentava. E aí eu comecei a procurar e achei a escola que eu fiz, o curso que eu fiz, era uma escola nova. Eu fui de uma das primeiras turmas dessa escola. E aí eu falei, pai, vamos lá comigo para eu ver o curso? Ele, tá, vamos. Aí eles, assim, já acharam um pouco estranho e pensaram na questão financeira da coisa, porque, assim, todo mundo sabe que tudo na aviação é muito caro. Tá, vamos lá, vamos ver. E aí a gente foi lá e tal, peguei todas as informações e aí eu vi que o valor do curso era um valor que eu tinha guardado, que dava para eu bancar. Falei, então vou fazer o curso. Então fui lá, paguei o curso todo à vista, com essa grana que eu tinha guardado. E eu lembro que eu fazia o curso todos os dias, né? Era de segunda a sexta, sempre à noite. Eram as aulas. Então o curso foi todo muito rápido, né? Acho que eu fiz o curso entrei, sei lá, começou em janeiro. Eu lembro que eu fiz a banca de abril já, do DAC na época, né? Eu fiz DAC, eu sou vintage. Fiz DAC. Eu lembro que eu fiz a banca de abril. E aí eu passei de Passou primeira. de primeira? Eu falei, bom, beleza, passei de primeira, porque eu sou uma pessoa focada, assim, eu sou capricorniana, se é para fazer, vamos fazer, Exemplo, então eu vou cair dentro, vou estudar, vou eu focar. queria ser assim. Eu não passei de primeira, eu tirei 20 no bloco 1, 20 no bloco 3, 20 no bloco 4 e 13 no bloco 2. Sério? Tive que repetir o bloco 2. Aí fui lá e 20 no bloco 2. E aí passei a segunda vez. Segunda época. Não, eu passei de primeira, mas assim, eu tava muito pilhada, assim, eu tinha que passar naquilo. Eu me lembro que no dia da prova, a prova foi à tarde. De manhã eu tava no meio das apostilas e minha mãe falou: para, fecha isso aí, porque assim, o que você tinha que aprender, você já aprendeu. Você é só pilha, não precisa disso. E aí, realmente, fui fazer a prova e aí, na época, os professores, eles também se inscreviam para fazer, para poder sair com gabarito. O gabarito demorava muito para sair. Então, eles se inscreviam, faziam a prova, e aí, quando saíam, a gente ia para um cantinho e ficava conferindo lá os gabaritos. É verdade, eu lembro disso. A gente saía com um papelzinho, assim, do gabarito. E o pessoal da escola já ficava, qual é a pergunta que tu lembra? Qual é a pergunta que tu... Aí já ia pro banco de questões da escola também. Então, por isso até que os professores faziam. Lá todos os professores, todas as matérias, eles se inscreviam e eles faziam. Porque aí cada um fazia o gabarito da sua banca, da sua matéria, né? Então, você já sabia que tinha passado. E aí, passei e tal, bom, tudo lindo. E aí fui fazer o CEMAL, que naquela época
você não precisava fazer até o final do curso, até a sobrevivência, né? Não existia isso. Já fazia depois. E aí, beleza. Aí eu fiz depois, eu optei por fazer depois, que era até uma coisa que a escola indicava. Que eles diziam, pô, esse tempo que você vai tá correndo aí 6 meses sem uso. Então deixa para fazer depois, que você já começa a procurar emprego, enfim, ele vai ter aí mais uma vida útil. E assim eu fiz, e aí beleza, fiz o CEMAL, e aí um belo dia saiu eu vi no jornal, que antigamente era no anúncio, no Classificados, um comunicado de que a Emirates ia fazer um Open Day. E aí eu até então não tinha ido para nenhuma seleção, não tinha sido chamada para nada. Aí eu sou cara de pau, e assim, além de ser cara de pau, eu queria entender como é que era isso, o que era uma seleção de comissário, porque eu nunca tinha ido na vida, né? E aí eu falei, eu vou lá. E aí era só aparecer, eu fiz tudo, minha mãe me deu de presente, como eu paguei o curso todo do meu bolso, ela me deu de presente de formatura do curso de comissário, ela me deu o meu tailleur, que da época a gente mandou fazer. E aí, sabe que é verdade? Eu ganhei o meu primeiro terno também, eu ganhei do meu pai. Ganhei do meu pai, meu primeiro terno, justamente para fazer seleção de comissário de voo. Minha mãe me deu tailleur, e aí eu fui lá na seleção da Emirates, só com a cara de pau, porque inglês mesmo a gente não tinha, né? E aí eu fui lá, passei o dia inteiro na seleção, porque eu acho que hoje até eles já eliminam logo de cara, né? Eu ensaiei o que eu ia dizer. Praticamente todas as etapas. Eu fui no Open Day da Emirates em Porto Alegre, eu só queria saber, nunca pretendi voar lá. E eu sentei na frente da mulher e eu ensaiei que eu ia dizer, olha, agradeço muito, eu não tenho inglês para continuar o processo, eu vim aqui justamente para conhecer, muito obrigado, e já levantei e saí. Eu decorei exatamente o que eu tinha que falar e sumi. Não, aqui foi num hotel no Rio, no centro do Rio. E aí você chegava, aquela fila lá para entrar e tal, beleza, a gente entrou, foi levado para um auditório e eles apresentavam como é que era a empresa, como é que era tudo já em inglês. E aí depois desse momento teve uma dinâmica. E aí nessa dinâmica o legal é a cara dos bonitos, né? Olhando a apresentação toda em inglês, entender uma palavra. Com aquela cara de paisagem. Quando as pessoas riam, eu ria também. Quando as pessoas concordavam, fazia caras felizes e concordava com tudo. Igualzinho. Que meu objetivo lá era só ver como é que a coisa funcionava, assim. E aí eu saí de lá entendendo mais ou menos como é que funcionava uma seleção de comissários, né? E aí eu falei, bom, beleza, agora acho que eu já posso ir em outra. E aí, nesse meio do caminho, distribuindo currículo por aí, fui chamada para fazer a seleção da TAM. Então eu fui para São Paulo fazer a seleção da TAM. Assim, eu já trabalhava na época, né? Então eu dei uma desculpa qualquer no trabalho, nessa empresa dos R$350, nessa empresa de contabilidade. Eu dei uma desculpa qualquer, inventei lá um assunto, olha, amanhã eu não posso vir. E aí eu peguei o ônibus aqui na rodoviária meia-noite, cheguei em São Paulo 6 da manhã, mudei de roupa na rodoviária e fui pro lugar da seleção. Minha mãe foi comigo e ela ficou sentada assim na rua da onde era a seleção. Ela ficou dentro do bar lá com a minha malinha, com a minha roupa, para eu não chegar mala, né, na seleção. E eu fui de bonita com a minha bolsinha lá. Só que assim, eu não me lembro como é que foi essa seleção. Eu só me lembro desse momento de eu chegando. Não sei se o cansaço ou se eu fiquei... Não sei, eu apaguei. Eu não sei exatamente. Não lembro de nada do que aconteceu naquela Nervosa, Fê, você acha? Não tenho nenhuma memória. Acho que sim, pode ser. Pode ser nervoso, acho que o cansaço também, né? Você, viajei a madrugada toda, sem dormir direito, enfim. E quando acabou a seleção, a gente fez o caminho de volta. Eu peguei o ônibus, voltei para a rodoviária, mudei de roupa de novo e voltei para o Rio, assim. Para trabalhar no dia seguinte. Já com resultado ou não? Assim foi. E aí, sem resultado. O resultado chegou um período depois e aí eu não passei e ok.
E aí eu não passei naquela época, eu já trabalhava, e aí eu já tinha muita vontade de começar a minha faculdade, porque aí eu já estava num emprego que eu sabia que é bom, ele banca a minha faculdade. E aí, então, eu entrei na faculdade, e aí, a partir desse momento também, assim, que não deu certo, eu sabia que meu inglês naquela época não era tão bom, e aí eu vi que, assim, não sei, acho que naquela seleção, Como de é que repente, você eu estudava? me Você achei muito estudava inglês de inferior que às forma? pessoas. Eu fazia curso, minha mãe pagava um cursinho regular, e eu fazia aula no cursinho regular, mas assim, eu não levava muito a sério, assim, sei lá, sabe, adolescente, sabe, aquela coisa de não, não gostava muito da língua, enfim, eu Não gostava, estudava, não, conseguia ter uma noção, mas não era o inglês, não não era o se inglês, sentia eu confiante. via tanta a importância da língua, talvez, não me sentia confiante, e aí eu, enfim, a coisa não aconteceu, e aí eu dei uma desmotivada, assim. Aí eu falei, esse negócio de aviação, vou deixar pra lá, ficou meio em segundo plano. E eu fui fazer faculdade de jornalismo. E realmente esqueci, nunca mais mudei currículo, nunca mais fiquei acompanhando. E aí a minha vida com aviação, ela ficava só, era uma paixão, se tornou uma paixão pelo conhecimento. Mas aí eu só viajava nas minhas férias, assim, lia uma coisa ou outra, mas Esfriou. não me interessava muito mais. E aí eu fui fazer faculdade. Esfriou, assim, aquele frisson passou, a coisa não aconteceu na época que eu achava que tinha que acontecer, porque aí o imediatismo, né, a gente quer tudo para ontem, a gente acha que vai fazer o curso, vai sair do curso, vai fazer a banca, já vai botar o currículo, vai te chamar para passar na primeira, que eu sou a maior pessoa do mundo e tenho todas as habilidades que necessitam. E, assim, a coisa não aconteceu. Não aconteceu, eu deixei para lá e tracei uma vida no jornalismo. Eu estagiei num jornal, né, assim, num jornal de bairro, estagiei num site, estagiei no maior jornal esportivo do país, descobriu um esporte que eu cheguei. Então, assim, eu fui me realizando, sabe, no jornalismo, assim, as coisas que eu queria, as coisas foram acontecendo tudo muito rápido, trabalhando em boas empresas, em boas agências, e rolou. Só que aí, 12 anos se passaram fazendo isso, e chegou um momento que eu já não estava mais me vendo tão feliz assim com o jornalismo. E eu falei, caramba, assim, o jornalismo não tá. E aí eu comecei a acompanhar de novo, comecei a ver coisas de aviação, essa coisa de viajar mais, assim, né? O primeiro interesse que as pessoas têm é de viajar e conhecer lugares. Eu falei, Mas poxa, tá aí, eu você tô com não uma tinha profissão aquele na medo de gaveta. que o tempo tinha passado? Não, tinha, então. Eu até então, assim, quando eu fiz o curso, né, eu fiz a banca em 2002. Quando eu fiz a banca lá, com 30 anos você estava velho para aviação. Outro dia, até mexendo aqui em casa, eu achei um documento da escola que dizia várias coisas, e uma delas era de que o ideal era você fazer o curso até os 25 anos, porque era o período que você tinha mais chance de ser contratado. Então, assim, com 30 Ah. anos eu já era uma aerovelha, né? Não era mais uma aeromoça. E aí... E aí, então, assim, eu acabei deixando isso também, deixando para lá. Só que aí começou aquela coisa assim, eu tô insatisfeita com jornalismo. Eu tô insatisfeita com jornalismo, mas eu também não sei para o que faço. Aí comecei a me lembrar que eu tinha, sim, uma possibilidade, que era a questão da aviação. Por que não? O meu pai sempre foi mais, assim, de vez em quando ele soltava meio isso. Por que você não... Quer dizer, não, agora não dá mais. E aí um dia, no encontro da faculdade, com os amigos de faculdade, num bar, assim, uma confraternização de final de ano, não sei por que cargas d'água esse assunto surgiu, porque assim, quem não me conheceu naquela época que eu fiz o curso, nem sabia que eu era comissária, porque era um assunto que eu não falava com as pessoas. As pessoas nem sabiam. Sim. Eu não fiz o curso, eu não contei para todo mundo que eu estou fazendo um curso de comissária. Porque naquela época já existia essa coisa de que assim, uma mulher negra, uma mulher pobre, uma mulher não sei o quê, não tem chance nesse meio. Então eu já nem falava para as pessoas que era para não ficar ouvindo história. Então as pessoas simplesmente não sabiam do curso. Então muita gente se chocou quando eu entrei para aviação por conta disso. Muita gente nem sabia desse meu lado, é a identidade secreta. E aí, conversando, não sei por causa d'água, esse assunto veio à tona.
E aí, o marido da minha amiga falou, nossa, mas você é comissária? Eu falei, sou e tal, fiz o curso. Aí ele falou, por que você não tenta de novo? Eu falei, não, imagina, agora eu tô velha, né? Assim, até pensei nisso, mas agora não dá mais. Aí ele, não, eu acho que não tem isso, não. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga minha, que é comissária. Deixa eu ver. Aí pegou o telefone assim, ligou pra menina, e a menina atendeu o telefone. Aquelas coisas assim que tem que acontecer. E aí conversou comigo, eu falei, nossa, mas eu fiz o curso há 1 milhão de anos atrás, minhas carteiras estão todas, minha carteira médica está vencida, né? Aí ela falou, olha, mas se você quiser, esse é um excelente momento, tem muita companhia, todo mundo está contratando agora, não existe mais essa história de idade, assim, você pode ficar tranquila, as empresas estão contratando, estão preferindo, inclusive, pessoas mais velhas. Assim, se você quiser, é só você renovar sua carteira médica e vai pra luta, porque tem chance. Tá bom. Vim pra casa com aquilo na cabeça. E aí comecei a mexer no Instagram, a procurar coisas de aviação, até que surgiu um vídeo do Luciano. A gente não mira, você digitou uma vez. O Luciano. Escreveu uma vez, comissário de voo no Instagram, o meu radar já foi assim, ó. Oi. Não, e eu acho que o microfone também, né, assim, das conversas, sei lá, eu acho que esse telefone, a gente é muito vigiado, enfim. E aí apareceu o seu vídeo dizendo assim, qual a idade certa para aviação? Aí, eu juro, assim, na hora eu fiquei em choque, assim, olhando pro celular, e dizia, cara, esse cara tá falando comigo. Aí, sabe, você olha assim pro lado e cadê as câmeras, né, assim, me acompanhando. E aí eu assisti o seu vídeo dizendo justamente isso, que não existe mais idade para aviação, bababá, que isso tudo é balela. Aí eu, fiquei com isso na cabeça. Aí no dia seguinte... Eu vou lá e digo pro tio do Facebook... isso aqui em casa. Eu vou lá e digo pro tio do Facebook assim, ó, você pega esse vídeo aqui e mostra para todo mundo que tem mais de 30 anos. Aí é isso que ele faz. Exatamente. Essa é a mágica. E foi assim, um divisor de água, gente, esse vídeo. E aí soltei aqui em casa, falei, eu tô pensando. Aí meu pai na hora falou assim, pai, o que precisa você fazer? Eu falei, agora eu preciso renovar minha carteira médica, né? Vou ver como é que faz e tal. Aí ele falou assim, então vê quanto é aí. Aí eu fui ver o preço, ele falou, tá, vou te dar de aniversário. Porque isso foi finalzinho de dezembro, perto do Natal, faço de janeiro. E aí ele me deu a carteira de novo em janeiro. Aí eu falei, nossa, tô aquele empurrão, né? Vai, minha filha, vai mesmo. E aí, beleza, renovei minha carteira, falei, bom, agora eu preciso me preparar de verdade. E aí eu comecei a procurar. Aí imediatamente comecei a seguir a sua página, comecei a seguir outros perfis que falam de aviação, porque eu tinha um delay aí de quase 20 anos, né? Da formação do curso para o momento para 2019. E aí eu falei, bom, eu preciso entender o que é essa aviação. O que as pessoas estão procurando, que a aviação é essa, que não é mais aviação. Desculpa, acho que está com um delayzinho aqui a transmissão, e eu acabo te interrompendo sem querer. Não, pode além falar, da questão da idade, e além da questão dessa desconexão com o mundo da aviação, tinha algum outro problema que você identifica que você tinha nessa época, assim, alguma outra coisa que te causava uma insegurança? Quando pensava assim, voltar para a aviação, tinha algum pensamento, assim, aquele Zé Curubu sentadinho em cima do ombro que ficava falando alguma coisa para você? O inglês. O inglês era uma questão, que eu sabia que era uma questão. Falei, bom, o inglês que eu hoje, meu inglês era intermediário, assim, eu já tinha perdido um pouco da vergonha de falar, porque eu já tinha tido a oportunidade de ter viajado para os Estados Unidos, e aí eu fui obrigada a falar, a conversar, enfim, fomos só eu e minha irmã, e aí a minha irmã é muito mais tímida do que eu, assim, não falava, então restava eu chegar lá e resolver as coisas. Então eu já perdi esse medo. Falei, falei com ele, estava nos Estados Unidos, falando só com o americano me entendia, meu filho, então tá tudo certo. E aí, você já teve aquele impacto, né, de saber de que aquilo funciona, de que aquilo, que você usa para alguma coisa aqui. Mas eu tinha consciência, mas assim, então eu falei, bom, eu não sou uma leiga no assunto.
Mas eu tinha consciência que eu precisava melhorar para fazer uma seleção. Então, eu também, paralelo, comecei a procurar um curso de inglês. E aí eu voltei a estudar inglês por conta disso. Uhum. E, na verdade, sim, eu voltei a estudar inglês um pouco antes, porque eu coordenei a comunicação de um festival de cinema de animação, e aí tinham muitos estrangeiros, então eu comecei a sentir falta ali. Então eu voltei para um curso de inglês, mas era um curso de inglês, uma professora particular, com inglês regular. Com a história da aviação, eu falei, bom, vou começar a procurar, e aí eu descobri que existia essa história de inglês para aviação, que, na verdade, é uma grande lenda, mas que, ao mesmo tempo, me dava uma ajuda, porque o meu professor, ele direcionava um pouco na questão de entrevista. Então, assim, ele usava essas técnicas de... Ele sabia o que as pessoas costumavam perguntar muito e treinava isso comigo. Então, para mim, não foi uma coisa ruim de todo. Era inglês, mas eu consegui ser direcionada. Então, eu falava o que eu fazia minha apresentação. Ele trazia speeches para eu ler. Então, assim, eu consegui ter mais um contato com o mercado. Uhum. Então, valeu muito. E aí, eu resolvi fazer a mentoria, né? E aí, calhou de você logo abrir uma turma, que foi essa turma de março, e assim, em janeiro... E por que você resolveu confiar e vir para a mentoria? Então, porque assim, eu tinha esse delay de quase 20 anos aí. Eu sabia que a aviação não era mais a mesma. A começar que a aviação estava contratando pessoas acima de 30 anos, que não contratava na minha época. Então, assim, eu precisava ter informações sobre como era essa aviação e eu precisava fazer network, porque eu já não tinha mais contato algum, não tenho até hoje. Contato com a minha escola, contato com as pessoas que se formaram comigo, né? Então, eu falei, bom, eu preciso conhecer gente, eu preciso entender esse mercado. Então, foi por isso que eu resolvi, assim, eu estava acompanhando a sua página, acompanhando o seu trabalho. E aí, só aquele vídeo primeiro da idade, já, opa, ele está falando comigo. E aí, acompanhando o trabalho, eu senti firmeza, assim, senti seriedade e achei que valia a pena. Falei, cara, acho que eu vou investir nisso, vou investir nessa mentoria, que vai ser bom para eu entender o mercado. Só que eu, realmente, quando me inscrevi na mentoria, não achei que as coisas fossem acontecer tão rápido como aconteceram. Eu tinha colocado aí um prazo de 4 anos para poder conseguir ser chamada, assim, nesse processo de conseguir entrar. Eu achei que 2019 seria um ano de eu entender a ação, me aperfeiçoar, melhorar o meu inglês, embora eu já estivesse colocando currículo. Mas achei que as coisas fossem começar a acontecer em 2020, talvez ser chamada para uma seleção e tal. E, paralelo a isso, eu estava fazendo meus trabalhos como jornalista lá, seguindo na agência, trabalhando normalmente, com assessoria de imprensa. Ô, Fê, Só que foi tudo muito rápido, né? Que tipo de dificuldade que tu teve quando tu começou a aplicar as coisas dentro do plano de voo? Olha, você precisa se confrontar com seus monstrinhos, assim. Primeiro, para mim, era uma rotina muito puxada, porque eu coordenava a comunicação desse festival de cinema, que é o maior festival da América Latina, era o maior festival da América Latina. Então, assim, eu trabalhava muito, já tinha dias que eu saía do escritório meia-noite. Chegava em casa, dormia para acordar cedo, eu fazia as aulas de inglês 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, porque era o tempo que eu tinha antes de trabalhar, assim, foi uma rotina muito puxada. Então, conseguir acompanhar, levar o curso no mesmo timing que todo mundo estava andando, para mim foi uma coisa, foi difícil, mas enfim, eu estava motivada, era o que eu queria. E aí eu não sei se ainda existe, né, dentro do plano, mas tem um momento ali que é aquela que você faz a entrevista com as outras pessoas e as pessoas falam dos defeitos e qualidades e tal. Uhum. Que você sempre você brincava na época que ali separava os meninos ali dos homens. Separa, né, o joio do trigo. Ou o cara foge, ou o cara segue em frente. E muita gente foge nesse momento, né? Engraçado. Assim, ali eu não tive nenhuma surpresa, tá? Tudo que eu recebi de feedback, eu sabia o que eu receberia. Assim, eu tinha certeza o que viria dali. Mas aí, quando você recebe isso das outras pessoas, porque não é uma coisa que você pergunta. Você sabe, mas você não pergunta.
E aí você recebe aquele documento com aquelas informações sobre a sua personalidade. E aí você fala, tá, e aí, agora eu faço o que com isso? E isso assim, é desafiador. Eu acho que para mim foi a parte mais desafiadora assim, da mentoria, foi essa. E aí, a partir dali, eu falei, cara, bom, tá, eu tenho essa característica, tenho essa qualidade, tenho esses defeitos, então vamos trabalhar com o que temos, né? Isso e aí eu aí. comecei a me policiar. Assim, é o que tem para hoje. Então, eu comecei a me policiar e comecei a focar naquilo que eu precisava melhorar para poder chegar na seleção, enfim, conseguir e melhorar a vida mesmo, melhorar o relacionamento com as pessoas, enfim, né? Então, essa ferramenta para mim foi a mais essencial de todas. E aí, no finalzinho da mentoria, aconteceu de eu ser chamada para a seleção, né? Eu recebi a ligação, acho que faltavam umas 2 aulas para acabar a mentoria. Que tipo de transformação, loja. Fê, que tu percebeu em ti? Assim, beleza, teve o efeito ser chamada para a seleção, mas que tipo de resultado que você percebeu que mudou em você? Assim, que o plano de voo trouxe para ti, para a Fernanda, para o ser humano Fernanda? Eu aprendi a ser uma pessoa menos combativa, assim. Eu sempre fui muito do bate-pronto. A pessoa fala e eu responder. Responder. E com esse retorno e voando principalmente, você aprende a segurar mais a sua onda e você vê que tem coisas que assim, não vale a pena, sabe? A pessoa às vezes chega e despeja isso, é muito comum, né? O cliente chega dentro do gritando e tal, e aí primeiro que se você entrar no mesmo nível, o cara levanta a voz, você levanta a voz também, Você aí você tem que seguiu fazer ele. o contrário, e eu aprendi isso. Assim, essa ferramenta para mim foi muito importante. Exatamente. Então você aprende a fazer o contrário. O cara começa a gritar e você começa a falar cada vez mais baixo para obrigar a pessoa a baixar o tom dela. Eu me lembro de um relato que tu me fez isso sobre uma reunião. Uma reunião que tu aplicou as técnicas de rapport e comunicação. Tu lembra disso? Eu fiz isso, então. Lembro, foi durante o festival. Eu tinha um problema muito sério com um dos diretores, eles eram 4, mas com um, assim, eu batia muito de frente com ele. Muito, muito, muito de frente. E aí eu comecei a aplicar as técnicas da mentoria com ele. Então, assim, tudo era... E aí essa reunião foi muito engraçada, porque eu foquei nele e falei, não, eu vou aplicar aqui. E aí a reunião acontecendo e aí chegou uma hora que eu comecei a ver que ele foi entrando, assim, ele entrou total na minha e aí eu consegui, eu falei, nossa, isso funciona. E além disso funcionar, eu passei a aplicar mesmo, assim, na convivência com ele e mudou muito a nossa relação. Ele melhorou 100%, assim. Foi que muito, louco, né? Isso é muito assim, louco. Eu notei que ele... Como muda Eu notei que ele quando tu aplica a técnica. Estava dando certo. Desculpa, tá com um delayzinho aqui. Tá chovendo bastante aqui, a internet tá deve estar bem lenta. Mas quando tu aplica realmente a técnica do rapport, da comunicação, da conexão, é impressionante que não importa o desafio, não importa o nível de desconexão que você tenha com a pessoa. Quando aquilo é feito de forma sincera, de forma a buscar realmente a conexão com a pessoa, cara, como funciona, né? E como que tu percebe que tu é o gestor daquele relacionamento ali a partir desse momento. Exatamente. E engraçado que assim, essa é uma técnica que eu continuo aplicando, mas eu aplico mais quando são pessoas que eu tenho dificuldade de relacionamento mesmo, assim. Eu começo a aplicar, eu tento aplicar para ver se a coisa
É porque foi vai para aonde um tu outro lugar, aplicou, assim. foi aonde tu experimentou a maior, o efeito mais significativo. Mas tu Transformação, é. aplica, porque se tu aplicar isso com as pessoas que tu não tem esse conflito, é que tu vai ter um ganho significativo também. É que essa experiência te marcou, e eu me lembro que tu relatou isso. Eu nunca vou esquecer quando tu me Sim. contou isso aí. E eu, cara, que legal, que bom, cara, que ela conseguiu, que, sabe? Foi. Senão eu fico me sentindo aqui, cara, um louco que fica falando as coisas, as pessoas não aplicam, e quando a pessoa vai, Não aplica, funciona. faz exatamente, traz o resultado, cara, aquilo ali eu adoro, é muito legal. É porque é difícil, né, no início. Então as pessoas acabam meio que se frustrando que demoram a conseguir. E aí deixam de tentar. Eu acho que é por isso que a pessoa, não funciona muito, isso não dá muito certo. É que você requer uma constância ali. Você tem que fazer o tempo todo para você conseguir, de fato, aplicar. Mas quando funciona, É como qualquer coisa na é vida, né? mágica. A primeira vez que você foi, sei lá, fazer uma comida, aquela comida não foi boa. Primeira vez que você foi andar de Sim, bicicleta, cara, você tava lutando só para não cair, né? Não voltar para casa esfolado. Quer dizer, a primeira vez, exatamente. até para transar, a primeira vez não é a melhor, gente. Não adianta. É com a Não é a melhor. repetição com a repetição que a parada fica A melhor. coisa funciona. É bem isso. Bem isso. Muito As bom. primeiras vezes não são boas. E aí, quando chegou assim, quando você teve aí, então, essas transformações da questão da comunicação, de saber gerenciar, observar mais, já a Fernanda, aquela que, bom, já respondia as coisas de bate-pronto, já mudou um pouco. Eu queria saber como é que você. Aí você falou, surgiu o processo seletivo, né? Logo no final da mentoria. Como que você estava se sentindo, Fê, para ir para esse processo? Assim, eu fui para o processo sem nenhuma expectativa de passar. Na verdade, porque eu acho que como eu já tinha tido a experiência de ter ido a um processo e não ter funcionado, e eu ouvia que as pessoas, eu fui na seleção 1, 2, 3, 4 vezes até entrar, eu realmente não fui com nenhuma pressão de que, assim, não era o emprego da minha vida, assim, eu passo. Eu fui de novo, assim como eu tinha feito lá na Emirates, fui para ver como era, porque para mim era tudo novo. Tinham aí quase 20 anos que eu não fazia um processo seletivo para aviação. E é completamente diferente um processo seletivo para qualquer outro emprego. Então, assim, eu falei, eu vou lá para ver como é que a coisa funciona, como é que está sendo isso agora, como é que as pessoas estão se Você comportando, enfim. utilizava muito a sala Então eu virtual? fui. Nossa, muito. Assim, eu fui, mas a minha insegurança era o inglês. Até porque, quando eu recebi a ligação, né, da prova em inglês que eu fiz, a pessoa que fez a prova comigo me falou isso. Ela falou: olha, você cometeu aqui uns errinhos. Porque no final eu descobri que ela fala isso para todo mundo, mas você cometeu aqui umas falhas, mas vou te considerar aprovada. Foca, aproveita que você vai ter um tempo, porque isso foi início de agosto. E aí ela falou: você vai ter um tempo, a seleção presencial vai ser no final do mês. Então foca para você estudar e tal, porque aqui vai ser ainda mais difícil. Aí eu falei: tá bom, obrigada e tal, eu agradeço a oportunidade. E aí desliguei o telefone. Então, assim, eu fui para a seleção com essa coisa de. E aí, o meu professor de inglês, porque na hora eu mandei mensagem para você e mandei mensagem para aqui, para meus pais, né, no grupo tem aqui de casa. Mandei mensagem para você e para o professor de inglês. Na hora, assim, de dentro da loja, parada no mesmo lugar que eu estava quando eu desliguei o telefone. E aí ele começou a focar. Então a gente começou a fazer aula todo dia, a gente caiu dentro do inglês. E aí ele, óbvio, subiu o sarrafo nas minhas aulas. E aí eu comecei a me sentir muito insegura, porque assim, eu comecei a cometer erros que eu não cometia. Aqui eu comecei a me sentir. Falei, caramba, agora que eu não vou passar porque vai ser mais difícil, não sei o quê. Mas aí, quando chegou o momento de ir, olha, chegou o e-mail com a data
candidata. Falei, ai, cara, vai ser o que Deus quiser, assim, eu não tô desempregada, não é um emprego de... Se rolar agora, rolou, mas se não rolar, tudo bem, vai ter uma outra oportunidade. Eu vou aprender aí esse caminho. E aí, então, eu fui para a seleção sem essa pressão de que eu tinha que passar, que é o que acontece muito. As pessoas esperam muito tempo para conseguir a oportunidade de ir na seleção. E aí, quando essa oportunidade chega, as pessoas vão com aquela coisa que assim, eu preciso passar de qualquer maneira. E aí, só que assim, eu achei que eu não fosse passar na parte do inglês. E o quanto tu considera que as salas virtuais contribuíram com o teu desenvolvimento? Foi fundamental, porque assim, a mentoria possibilita as salas virtuais, né? Então eu foquei muito, eu estudava muito, porque eu sabia que era a minha maior deficiência era no idioma, então eu precisava focar nele. E aí a gente tinha aquela meta ali de 120 horas, e eu sou pessoa que gosta de bater metas, né? Tem uma meta estipulada, eu vou então cumprir pelo menos 120 horas. Então eu focava naquilo para poder fazer valer. E a gente até começou depois, a gente saiu do grupão e fez grupos menores para poder estudar. Mas todo dia eu praticava praticamente, era muito difícil. Você conseguiu construir... dia que a gente não entrasse, não fizesse. A gente mandava print, né? Você conseguiu construir networking lá? Com toda certeza, né? Assim, fiz amigos dentro da mentoria. Impossível não fazer. Não tem como não fazer. Se você tá ali todo dia, né? A gente tinha os encontros semanais, todo dia a gente entrava na sala, todo dia a gente conversava. E aí a gente fala da vida, porque isso também foi muito importante na aula. Porque num curso regular, você faz a matéria do curso que está rolando ali, o que está no livro, naquele momento. Uhum. Na sala virtual, não. Então, era... vida real. Você falava, o que você fez no seu trabalho? Outro dia você falava, exatamente, outro desabafava do filho, outro falava do trabalho, enfim, as coisas iam acontecendo. Com isso, surgiam palavras muito fora do script que a gente ia procurar e tal. Tinham pessoas de níveis diferentes, o que era muito bom, porque a galera que falava melhor puxava. Pois é, a galera acha que ficar com um nível diferente do seu que vai atrapalhar. Eu vou estar com pessoas do outro nível, de um nível diferente do meu. E o que você acha de ter pessoas de diferentes níveis juntos na conversação? Gente, assim, quem fala melhor, que lute. Porque, assim, eu quero desenvolver. Para eu me desenvolver, gente, na vida, quem ensina pra gente é quem sabe mais. É assim que funciona. Você precisa ter alguém que saiba mais que você para que você consiga aprender. Então, assim, para mim era muito melhor falar com pessoas do nível avançado do que falar só com pessoas que estão no nível abaixo do meu, mas embora não fosse um problema. Então, eu acho que quanto até mais porque diverso, tem mais melhor. Um efeito, né, Fê? Tem mais um efeito. Quando a gente está com alguém que tem um nível muito acima, e eu vou usar tuas próprias palavras, quando eu fui falar com o meu professor, ele sentou o sarrafo. E aí eu percebi um nível de dificuldade muito grande e travei. Quando eu estou conversando com alguém com um nível igual ao meu ou abaixo, esta pessoa abaixo, ela fala mais lenta do que você, o que te permite ir desenvolvendo a tua velocidade de raciocínio. Se tu tá falando comigo, eu sou aquela pessoa que tá falando super rápido em inglês, tu vai ficar ali pescando algumas pedaços de contexto. Se eu já sou aquela pessoa que estou formulando as frases mais lentamente, você vai conseguir entender melhor. Então, você vai ter a percepção que você fala melhor e compreende melhor o que eu estou dizendo. E olha só, eu sei menos do que você, né? Então, assim, é bom ter a pessoa acima? Porque te desafia e faz você acelerar. É bom ter a pessoa abaixo? Porque equilibra isso. Não deixa você ficar só naquilo, meu Deus, sair daqui, não vou mais, nossa, eu tô mal, olha só, não entendi nada que a pessoa falou hoje. Aí você fica se sentindo extremamente frustrado, e isso não para o cérebro não é legal, para o aprendizado não é legal. E aí, assim, você também consegue
é importante que você tenha pessoas no mesmo nível para você também desenvolver a sua confiança. Isso. Que aí você fala, pô, eu entendo, então eu vou ficando confiante, né, em conversar e tal. E outra coisa, para mim, também muito legal da sala virtual é que tem pessoas do Brasil inteiro na mentoria, né? Cada uma de uma região. Então, você aprende a ouvir diferentes sotaques. E com Exatamente. isso, o seu cérebro começa a entender que o inglês é o mesmo. Você é capaz de compreender os diferentes sotaques, porque o idioma é um só. E aí a coisa acontece. E aí assim foi, né? Assim, eu fazia muita sala virtual, muita mesmo. E os professores de inglês percebem isso, que você está treinando muito, porque o meu professor comentava do meu início e para o final, né? Aí ele percebeu a tua evolução, um curso e tal. Sim, na conversa, isso você tá falando do ritmo da conversa e tal. Então, uma coisa, você vê que gente, a sala virtual, assim, é um presente, né? Tá ali, é só você usar, saiba usar que funciona. Depende de você entrar lá. Eu usava muito, muito mesmo. Eu passei da hora mínima lá. Todo print que tinha, praticamente tinha minha carinha ali, né? Eu me lembro que a Flávia, tem um monte de gente assim. A Flávia, ela também fazia aula com o professor, e aí ela entrou e começou, sala virtual, o bicho pegando. Ela também deu uns exercícios para ela falar sozinha e tal. Cara, deu 2 semanas, na segunda aula que ela foi falar com o professor perguntou para ela, o que você anda fazendo? E ela disse, ué, o que houve? Não, tem alguma coisa diferente. O que você está aprontando? Ela disse, o que tu tá falando? Eu disse, não, é impressionante, tu tá mais solta, tá falando mais, tá destravada, tá fluindo, a coisa tá indo mais, o que você tá fazendo? Aí ela falou, eu tô fazendo umas paradas aí que o maluco falou pra fazer. Muito legal. Cara, a vida assim, as coisas dependem muito mais de você do que do outro. É que a gente tem uma coisa de ficar colocando sempre a expectativa no colo de outra pessoa, né? É o professor que tem que te ensinar, é o professor que tem não sei o quê, você não passa na prova, mas é que o selecionador... Não, você, o que você fez? Depende de você. É isso aí. Isso aí. E aí assim foi. E aí quando a gente chegou lá na seleção, foi a primeira parte, foi a do inglês. E aí, quando eu vi que eu tinha passado assim, no inglês, que eles saíram da sala e disseram o nome de quem não tinha passado, né? Eles chamaram de volta. E aí, no meu dia, chamaram só 3 pessoas. E aí, não chamaram o meu nome. E quando eu olhei em volta, que eu vi que as pessoas que tinham um menino comigo, que eu vi, e ele tem um inglês muito bom, ele fez intercâmbio e tal, que eu olhei e eu falei, nossa, será então que eu passei? Tipo, e aí, depois chamaram todo mundo e disseram que a gente tinha passado naquela fase. Aí, quando eu passei na fase do inglês, eu super relaxei. Eu falei, então agora, assim, o que vier... Agora vai que é um dodge, como a gente diz aqui no Sul. Agora vai, assim. Mas, assim, a minha chave, de fato, só caiu que eu tinha passado na última fase, assim, na dinâmica. Porque eu olhei que eu falei, naquele momento que eu tava esperando, assim, a resposta, eu falei, caraca, se eu passar... acabou. Ali que caiu a ficha. Então, assim, eu acho que durante o processo... Pode completar. Eu não fiquei criando essa expectativa de que, não, essa coisa de ficar criando essa expectativa de, meu Deus, é mais uma etapa, mais um, mais dois, eu relaxei mesmo. Show. Ô, Fê, quero te fazer uma pergunta agora. Não é legal de fazer, mas eu preciso fazer porque tem muita gente que me pergunta. Você é negra. Eu gostaria de que você me dissesse qual foi a tua experiência com relação à sua entrada na aviação. Porque eu recebo, por exemplo, muitas perguntas, assim, a aviação contrata negros? Negro tem chance de entrar na aviação? Ou a pessoa já vem afirmando, né? Gostaria de entrar, mas sou negro, eu não vou conseguir entrar. Porque eu acompanho a empresa tal... e eu não vejo uma negra lá, e isso e aquilo. Então, eu queria que tu desse a tua versão da história, com o teu lado, né? Você vive isso, não tem como
ninguém, não tem como ninguém imaginar. Tenho certeza que não tem como imaginar. Então, eu gostaria que você dissesse assim, qual foi a tua experiência com relação a ser negra e entrar na aviação? Em algum momento você viu que, não, na aviação é diferente, ou tem preconceito, ou não tem preconceito? Enfim, eu queria que tu me dissesse qual foi a tua experiência e as tuas percepções. Tá, então, lá atrás, quando eu fiz lá na época da TAM e tal, lá no passado, eu acredito que isso também tenha sido um fator de não ter sido aprovada. Eu realmente acredito nisso. Naquela época, de fato, pouquíssimos negros eram contratados. Os negros que eram contratados eram negros num perfil muito padrãozinho, assim, né? Meio modelo, que era uma coisa irreal. Acho que isso também contribuiu. Além, claro, não foi só isso. Eu não tinha um nível de inglês, eu era muito imatura. Hoje eu vejo que assim, eu não tinha como ter passado naquela época mesmo, uma série de coisas. Mas hoje, não sei também se talvez eu tenha dado sorte de ter tentado voltar para a aviação num período em que a diversidade é muito discutida. As empresas entenderam que precisam sim serem mais diversas. A empresa que eu trabalho é muito diversa e trabalha essa questão da diversidade. Isso não é no uma treinamento você percebeu então, isso, deles abordarem esse tema abertamente durante o treinamento. Você vai lidar com pessoas diferentes, sim. A diversidade deve ser respeitada. Isso foi claramente abordado no teu treinamento? Sim. Até assim, na minha turma eu não era a no única meu também. Negra da minha turma. Tem outras pessoas negras na minha turma e tinham outras pessoas negras em turmas depois da minha. É claro que quando a gente compara com o todo, e eu fui até convidada há pouco tempo para dar uma entrevista sobre isso, a questão da presença dos negros na aviação, e foi uma discussão que eu tive com uma colega sobre esse assunto, porque ela falou, mas porque a matéria, assim, é uma matéria muito forte. Pessoas relatam, outros colegas que já voam há muito tempo relatam questões de racismo que sofreram dentro do voo. Eu não passei por isso. Pelo menos ainda não tive essa experiência. Mas ela bateu na tecla de que assim, mas não tem negro na aviação porque os negros não querem voar, não se interessam por isso. Isso não é uma verdade. Não tem negros na aviação. Primeiro que assim, a aviação é muito caro. A gente sabe que a maior parte do bolo financeiro não está na mão do povo negro. Está, né? Até por uma questão histórica, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Então, assim, tem uma defasagem aí. Para a maioria das pessoas, é uma coisa, é uma verdade muito distante. As pessoas nem cogitam isso. Porque a imagem que se passa, que se vende, é de que na aviação é feita só de pessoas brancas, tem que ser rico, tem que ter feito intercâmbio. Muita gente me pergunta isso. Você morou fora, você fez intercâmbio? Não, gente, eu nunca morei fora, eu nunca fiz intercâmbio, eu nunca tive a oportunidade de fazer intercâmbio em outro país, assim. Não. Mas, então, não é uma questão só de querer. Hoje, as empresas começam a entender que é importante, sim, você ter um quadro diverso. Né? Se você quer vender a imagem de que você é uma companhia para todos, você é para todos só para receber o dinheiro, mas não para pagar, essa conta não fecha um pouco. Então, assim, eu acho que talvez eu tenha tido muita sorte. Não passei por um caso de racismo dentro da aviação. Mas, ainda, a gente precisa, sim, ter mais negros. Né? Quando você olha um quadro de qualquer empresa ou companhia aérea, você olha o quadro funcional, não chega a 5%. Os negros na aviação não chegam a 5% dentro da aviação. E o Brasil é um dos países que é o país que tem mais negro fora da África. Então, assim, fora do continente africano. Como é que é isso? Não é normal que não tenha. Então, somos poucos. Já melhorou muito, mas ainda tem um caminho muito longo a ser avançado aí. Legal. Mas, assim, as pessoas também... Uma das coisas que... Porque eu... Pode concluir, desculpa.
Não, assim, é porque assim, eu tive uma criação muito diferente nesse contexto. A minha mãe, né, é uma mulher negra, eu cresci vendo a minha mãe ocupando cargos de chefia, né? A minha mãe, durante a maior parte da vida dela, assim, que eu existo, ela foi diretora de escola. Então, assim, aqui em casa nunca existiu essa história de que você não pode, isso é irreal para você, você sonha demais. Isso aqui dentro Você nunca cresceu funcionou. num ambiente Eu onde ouvia isso na não rua. fazia parte da tua rotina. Sim, eu ouvi isso na rua, já ouvi isso de familiar, de que você pensa grande demais. Isso sim eu ouvi. Mas dentro da minha casa, jamais. E muito pelo contrário, eu tinha referência, assim, da minha mãe ocupando cargo de chefia. E aí tinha a questão das mães dos alunos chegarem na escola e não achar, eu quero falar com a diretora. Tá, eu sou a diretora. Aí aquela, não, você que é diretora? Sim, eu que sou a diretora da escola. Então, para mim, assim, essa coisa de que isso não dá, isso não, nunca existiu para mim. Então, eu sempre pude sonhar ser o que eu queria ser. E eu sempre tive apoio. Mas isso não é uma realidade para a maioria das pessoas. Por quê? Porque o curso de comissário é caro, tudo na aviação é caro. Não é só o curso, né? Assim, o curso tem um custo alto, mas você tem que ter no mínimo inglês. E aí tem que financiar um curso de inglês. Embora hoje em dia existam diversas plataformas gratuitas, mas você tem que ter alguma noção para você também aprender. Assim, nem todo mundo é autodidata. Aí, além disso, tem uma questão da vestimenta, tem uma questão de aparência. Você tem que ter uma boa pele, você tem que ter bons dentes, E isso não é uma realidade assim no nosso país. E aí, quando você passa por uma seleção, você vê, a maioria das seleções acontecem em São Paulo. Para quem não é de São Paulo, você precisa ir para lá. A minha seleção foi muito rápida, mas por outro lado, eu tive que ficar em São Paulo uma semana. Quem paga se você não tem amigos na cidade, se você não consegue cair na casa de ninguém, né? Então, assim, a aviação é uma profissão cara para se conseguir chegar lá. Então, essa questão racial vem com tudo isso, porque quando você olha, os negros são a parcela mais pobre da sociedade, né? E, assim, tem uma série de coisas que justificam isso. Poucas pessoas você conseguem recomendaria? chegar a uma seleção. O que você recomendaria para quem está querendo começar e talvez, sei lá, por algum motivo na sua vida, na sua história, talvez tenha vivenciado muitas questões de racismo, ou no ambiente, seja pelo ambiente que vive ou qualquer outra questão, o que você recomendaria para essas pessoas com relação que pensam em vir para a aviação? Que você, que hoje que está dentro, né, que recebeu o treinamento da companhia aérea, que viu o que a companhia aérea preza com relação a respeito, diversidades, pluralidade de culturas, de povos, o que você diria para essa pessoa que pensa sobre o assunto enfim, o que você diria? O que você recomendaria para essa pessoa? Assim, o que eu posso dizer é que o caminho não é fácil, né? Mas o caminho não é fácil para a maior parte das pessoas. Foca. E eu tenho uma coisa que, assim, fale menos sobre os seus sonhos, sobre aquilo que você planeja. Porque aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Porque muitas vezes as pessoas se frustram porque ficam falando por aí e ficam dando ouvidos a pessoas que não entendem nada desse mercado. Assim, eu recebo muitas perguntas no meu Instagram de que, porque eu ouvi falar, mas ouviu falar de quem? Quem é que disse isso? Porque tem muitas páginas por aí, tem muitas pessoas que administram perfis e que não trabalham na aviação, assim, nunca voaram. Baseado em que você está dizendo isso? Assim, tem que ter o inglês fluente. Mas aonde que ninguém pede o inglês fluente? Porque a companhia aérea sabe que você não é nativo, assim, ninguém é doido. Então, assim, eu acho que você tem que focar, se é isso que você quer. Talvez você não vá conseguir em 1 ano, mas você consegue em 2, você consegue em 3. As coisas podem demorar um pouco mais a acontecer, mas se você continuar trabalhando e fazendo a sua
parte, porque depende mais de você do que do outro, a coisa vai acontecer. É ter calma, porque a gente é muito imediatista e não dá para ser imediatista nesse mercado. Ó, mostrando para a galera aí o Instagram da Fê, né? Ela disse que recebe muitos pedidos aí, muita comunicação. Então, esse aqui é o Instagram da Fê. Tem bastante coisa lá para você acompanhar, da vida da Fê, de onde ela vai, né? Assim, talvez as pessoas fiquem um pouco frustradas. Eu não sou uma pessoa que falo de aviação o tempo inteiro. Tem uma foto ou outra minha de uniforme, mas meus stories também eu falo mais sobre a minha vida. Aí tem um pouco da minha história, tem um resuminho aí, mais para baixo. Mas eu estou super disposta sempre, assim, quem quiser, tiver dúvida, pode chamar lá, pode procurar. É que eu não sou uma comissária blogueira, assim, não fico falando sobre isso 100% do meu tempo, mas estou sempre disponível, quem quiser, qualquer dúvida, eu sou super disposta a ajudar, assim. Eu acho legal porque muitas vezes os blogueiros, né? Primeiro que a gente nem tem autorização para mostrar a vida real mesmo. A gente não pode ficar mostrando, né? É uma fotinho aqui, é outra ali, uma coisa assim. Então assim, gente, não interessa. Por mais que o Instagram seja só aviação de cima a baixo, cara, não, sabe? Não, menos. Menos, não confia muito, não. Exatamente. Existe uma coisa chamada segurança da informação, no qual você vai receber um treinamento muito forte dentro da companhia aérea. Fê, dia 31 de maio é o dia do comissário de voo. E eu, para comemorar o dia do comissário de voo, estou abrindo uma nova turma do plano de voo. E muita gente que está escutando a gente aqui, nesse estudo de caso, acompanhando a tua história, tá aí pensando se vem, se não vem, se vale a pena, se não vale a pena. Então, o que tu podia dizer de parecer, e fica à vontade, tá? Críticas são muito bem-vindas. Porque eu acho que a gente tem como melhorar através delas. O que você diria para essas pessoas? Qual foi a tua experiência? E enfim, fica à vontade. Qual é o que você poderia dizer para essas pessoas? Olha, a minha experiência com plano de voo foi muito boa. Eu me senti mais segura. Assim, eu percebo que não tenho certeza que ter ido para a seleção, tendo passado por todo o treinamento da mentoria, me fez ter mais confiança de chegar lá e saber que, assim, dava, sabe? Eu sabia o que eu tinha que fazer. Então, eu realmente te aconselho, assim, eu passei a me conhecer mais, e isso é uma característica muito interessante do plano de voo, que embora seja uma mentoria para você ir para aviação, o que você aprende ali serve para sua vida pessoal. Tem gente, inclusive, que descobre que voar não é uma coisa, não é aquilo que ela deseja fazer. Porque na mentoria, eu acho que tem um crescimento pessoal acima de tudo. Eu sei, com essas dinâmicas, eu entendi quais eram, de fato, os meus pontos fracos, quais eram meus pontos fortes, e ali cabe a mim só trabalhar mais esse lado. E serve isso para a vida, assim, o plano de voo, de fato, é para a vida, não é só para você passar num processo seletivo, porque hoje eu continuo aplicando coisas que eu aprendi lá dentro da mentoria, e não precisaria, em tese, né, porque o objetivo já foi alcançado. Mas você aprende, assim, quando você começa a praticar, aquilo vai para dentro de você, vira uma coisa orgânica, assim. Então, acho que vale a pena. Assim, façam sem medo. Os encontros foram fundamentais, assim. Além de conhecer gente, que é muito legal. Você faz amigos maravilhosos. É verdade. Você acaba conhecendo muita gente, acaba fazendo muita conexão, acabam ficando na casa do outro quando viaja, quando chega, quando conhece. Sim. Né? Então, eu acho que é um intercâmbio cultural, apesar de estarmos no mesmo país, mas é um intercâmbio cultural muito interessante, né? Sim.
Muito, muito, vale a pena, assim. E faz network, né? Que é fundamental na vida empresarial. É verdade, é bem por aí. Né? Fê, queria agradecer imensamente o teu tempo, tua disponibilidade, tu vir para cá, tu contar toda a tua história, para que a galera também possa ver, assim, cara, de onde você saiu, aonde você chegou, porque tem muita gente, às vezes, que está numa outra fase, simplesmente, às vezes tem uma história muito parecida, mas simplesmente está numa outra fase, e a pessoa consegue perceber que, cara, existe um caminho, existe uma possibilidade. Se alguém conseguiu, eu posso conseguir também. Então, esse vídeo vai ficar aqui, como eu sempre digo, isso aqui vai eternizar, né? Isso, que muitas pessoas possam assistir e enfim, utilizar esse conhecimento para se desenvolver, para procurar caminhos de desenvolvimento. Então, se você quer se desenvolver para a carreira de comissário de voo, se você quer desenvolver as habilidades humanas, habilidades de relacionamento, de comunicação, e junto o seu idioma, o plano de voo é uma alternativa completa para o teu desenvolvimento e que te prepara para passar, para ter o perfil que as companhias aéreas aprovam na seleção. E aqui a gente está com a Fê e ela relatou exatamente isso. Foi uma das coisas que foi um objetivo que a gente conquistou, né? A Fê adquiriu o perfil que eles queriam e o fato é que ela está lá dentro, está voando e está fazendo aquilo que ela se propôs fazer. Então, Fê, mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo aqui. Galera, durante o final de semana eu vou fazer mais lives, tá? De tira dúvida. Então, se você tem qualquer dúvida com relação ao treinamento, manda no direct para mim, manda no WhatsApp. Fê, beijo no teu coração, te desejo sempre, sempre muitos bons ventos em todos os teus pousos e decolagens e muito resultado bom, muito amor, muita união para a tua família e que vocês... eu vejo que eu te acompanho, então eu vejo que vocês têm um jeito muito alegre de estar junto, então isso é muito valoroso, eu percebo isso, que isso é muito forte na tua família, e desejo que isso cada vez seja mais intenso entre vocês, que vocês tenham sempre momentos fantásticos, e mais uma vez, obrigado pelo teu tempo, por ter vindo aqui. Eu que agradeço e conte sempre. Galera, façam aí, se inscrevam no plano de voo, vocês não vão se arrepender. Qualquer coisa, só chamar lá, no direct. Show de bola. Galera, beijo no coração, fiquem com Deus. Fui, Fê. Beijo. Beijo. Tchau.